Eu saúdo a amada igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos iniciar a nossa doutrina de hoje. Doutrina na nossa sede PRRCS, 5/4/2023. Hoje a terceira parte do nosso estudo, doutrina bíblico-pentecostal do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar algumas experiências na Bíblia com o batismo no Espírito Santo em relação a novo nascimento. Amém? Fazendo a diferença, buscando a motivação para o batismo no Espírito Santo. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nós nos colocamos em Sua santa presença, Senhor, nesta noite, para Te exaltar, para Te adorar, para Te bendizer. Desejamos, Senhor, que o Senhor manifeste os dons do Seu Espírito, Senhor, nas nossas vidas, para que nós possamos ministrar a Tua palavra, para que nós possamos entender a Tua palavra, o que o Senhor quer nos ensinar. Nos abençoe nesta noite, Senhor, com a Sua presença, através da Sua palavra, também desse estudo, Senhor. Pedimos as Tuas bênçãos, em nome de nosso Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Pode assentar, meus queridos, glórias a Deus. Amados irmãos, hoje nós vamos estudar algumas experiências na Bíblia do batismo no Espírito Santo e, ao mesmo tempo, vendo que batismo no Espírito Santo não é novo nascimento, tá? Mas o foco principal nosso nesses estudos do Espírito Santo é o batismo no Espírito Santo, que é uma promessa do Senhor e é uma necessidade de cada crente, é um revestimento de poder, tá bom? Então vamos aqui, nós terminamos a última aula falando, né, do Evangelho em Samaria, né? Filipe estava ali pregando, o Senhor fazendo maravilhas, e muitos se converteram, muitos foram batizados nas águas. Depois os apóstolos foram até lá para orar por eles, e eles então receberam o batismo do Espírito Santo. Então são momentos diferentes na vida do crente, né? Muito bem, então hoje aí na sua folha de estudo nós temos aí: em Samaria os apóstolos não pregaram o arrependimento, mas sobre o Espírito Santo, consequente o batismo no Espírito Santo, tá? Ou seja, quando os apóstolos chegaram lá em Samaria, irmãos, eles não foram tratar com os discípulos do novo nascimento, de aceitar Jesus, de batismo nas águas. Não, eles já foram direto ao batismo no Espírito Santo, ou eles receberem o Espírito Santo, né, e serem batizados nas águas, tá? Aliás, serem batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque Filipe já tinha batizado aqueles irmãos, né, nas águas, e Filipe era um homem cheio, era um diácono, né, mas fazendo a obra de um evangelista, cheio do Espírito Santo, Senhor operando sinais, maravilhas, milagres, né, e ele tinha o discernimento do Senhor, e ele batizava aqueles que ele, pelo Espírito, né, e pelas declarações, via que aquelas pessoas eram de fato novas criaturas que já havia tido um encontro com Jesus. Aí depois vem o batismo no Espírito Santo, tá certo? Muito bem. Algumas coisas eu não vou estar repetindo, irmãos, para não ficar cansativo, tá? Mas se alguém tiver dúvida de algum comentário, levante a mão, pergunte. Entender, batismo nas águas. Qual é a condição para o batismo nas águas? A primeira condição é o arrependimento, né? Se a pessoa está arrependida, né, da vida que ele vivia, dos pecados, quer uma nova vida, então ele confessa Jesus, e a palavra do Senhor mesmo diz que faz-se confissão com a boca, né, para a salvação, e no coração para a justiça de Deus, porque Deus sabe se a pessoa está decidida mesmo a uma nova vida ou não. Ele está arrependido da vida que ele estava vivendo, e agora ele quer uma nova vida em Cristo, né? Então a pessoa, tendo essa atitude dentro dela, irmãos, ela já pode ser batizada, tá? Eu estava realizando um batismo nas águas certa vez, e alguém chegou para mim e disse: pastor, tem uma irmã aí, tem uma senhora aí que disse que aceitou Jesus e quer se batizar, e não era da nossa igreja. Aí eu chamei ela, alguns irmãos ali, conversei 5 minutinhos com ela,
e perguntei, a senhora realmente quer se batizar? Ela disse, não, eu vou esperar mais um pouquinho, vou aprender mais, vou entender mais, tá bom, né? Porque nós não podemos negar o batismo a uma pessoa que confessa Jesus como Senhor e Salvador, tá bom? Se a gente estiver aqui realizando um batismo, que é aqui na sede, aqui no nosso templo, e alguém se levantar e dizer, eu quero aceitar Jesus, ou me arrependo e eu quero se batizar. A gente conversa rapidamente com ele, algumas palavras, e a gente assente ali, e se a pessoa realmente decidir, nós batizamos. Porque se ele partir naquele dia, ele cumpriu com a confissão e se batizou. Quem crê e for batizado, disse Jesus. Agora, Santa Ceia, não. Santa Ceia já precisa, a pessoa já dá testemunho de uma vida realmente decidida, né? Agora, nós não batizamos pessoas sem antes essa pessoa passar por um discipulado. Por quê? Para ela aprender. Porque Jesus que disse, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando há tempo, nós batizamos, nós ensinamos aquele que confessou Jesus para ele fazer aquele ato simbólico do batismo com entendimento, né? Não vou dar detalhes agora, tá certo? Mas nós já tivemos casos de pessoas que foi batizado num dia e 2, 3 dias depois, se eu não me engano, partiu para a glória, né? Então, essa pessoa foi batizada até numa cadeira de roda, uma senhorinha já de idade, né? Ela tinha, hoje a gente sabe que era Alzheimer, não era, irmã Rita? Que ela tinha, e ela ficou lúcida por algum período de tempo, para confessar Jesus, para se batizar, e depois ela voltou de novo, perdeu toda a consciência e partiu e foi para a glória. Então, são coisas que é mistério de Deus, né? Mas o batismo ele tem que ser feito a partir do arrependimento, né? Então, condição número 1 para o batismo, arrependimento. Atos 2:38, olha. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Que o dom do Espírito Santo é batismo, é ser realmente cheio do Espírito, porque para a pessoa aceitar Jesus, decidir pela fé em Jesus, a pessoa se arrepender, já é a obra do Espírito Santo, tá? Agora, a partir da confissão e do batismo, inicia uma vida em Cristo, né? E agora, buscando o Espírito Santo. Bom, sobre batismo ainda, é necessário a fé salvadora. Olha o que Jesus disse, ó, quem crê e for batizado será, mas quem não crê será condenado. Aqui não entra o batismo no Espírito Santo, aqui vamos dizer assim, é o primeiro passo. Inclusive batismo já existia nas outras religiões, nesse tempo aqui. Batismo tem um significado também nas religiões de iniciação da fé, ou de você fazer parte de algum credo, né? Só que no cristianismo, batismo é uma demonstração pública de fé em Jesus, sepultando a velha criatura de forma simbólica e ressurgindo a nova criatura, né? Há quem diga assim, hoje nós vamos matar, né, a pessoa. Não, a pessoa já tem que estar morta, né? A gente batiza morto, né? Morto para o pecado, para o mundo, e vivo para Deus, tá? Então, no Evangelho, um discípulo, né, para se batizar, um discípulo, Mateus 28:19, olha o que Jesus diz, ó, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Aí ele diz, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, o batismo mais apropriado, o ideal, é que uma pessoa confessa Jesus, ela começa já os estudos, inclusive tem pessoas que começam a receber estudo da igreja antes de confessar Jesus, ela recebe estudo, aí confessa Jesus, continua recebendo agora os estudos para o batismo, que é Santa Ceia, o que é a igreja. Então tem várias aulas. Eu fiquei muito feliz com a irmã Valdenora, a diaconisa Valdenora que está aqui, porque ela congregou conosco lá em 2006, se eu não estou enganado, por aí, e ela nunca esqueceu. E na primeira visita que eu fiz a ela, que ela retornou, ela disse que falou para alguém, foi 3 meses de estudo para me batizar, não foi, diaconisa Valdenora, né? Não esqueceu dos estudos.
Então a pessoa faz com consciência, com entendimento, e a palavra do Senhor manda nós fazer também com entendimento e no espírito, né? Então isso é muito bom, é muito saudável, uma fé construída no conhecimento, né? Mesmo que seja o básico, o que é realmente essencial. Bom, continuando. Não ocorreu um segundo batismo nas águas. Os apóstolos aceitaram o batismo já realizado. Eram salvos em Cristo. Então, quando os apóstolos chegaram ali, eles não foram querer saber se era convertido ou não, se era salvo ou não, porque eles já tinham certeza que eram salvos em Cristo. Porque quando a notícia chegou em Jerusalém, já foi dizendo da fé dos irmãos, né? E quando eles chegam lá, eles não vão... A Bíblia não dá detalhes, né, que eles foram saber se era crente ou não, salvo ou não. Não, eles já foram diretamente a orar por eles, impor as mãos para eles serem batizados no Espírito Santo. Então nós vemos aí que a salvação, que ela acontece a partir do momento que a pessoa confessa Jesus, e se ele tem tempo, ele vai se separando para Deus, obra do Espírito, da palavra, mas assim que aceita Jesus, ele já é um salvo. E aí agora ele tem que viver como um salvo em Cristo, claro, né? Então quando os apóstolos chegam lá, eles chegam com a missão de batizar no Espírito Santo através da imposição das mãos. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus, mas nós podemos orar também, impor as mãos e a pessoa ser cheia do Espírito Santo e ser batizada. Já vi isso. Já aconteceu isso, eu com a mão na cabeça de alguém, vi outros obreiros, irmãos e irmãs orando. Inclusive nós tínhamos uma prática há muitos anos de que tinha as orações pelo batismo no Espírito Santo. E um irmão, a irmã ficava do lado da irmã, 2, 3, abraçava e orava, e aquele poder, e aquela que não era batizada, era batizada, e os irmãos também. E tinha as campanhas de batismo no Espírito Santo, para quê? Para despertar os irmãos, para aquele irmão que está... Eu estava conversando também com o auxiliar Batista, e eu vi ali, ele tremendo ali do poder de Deus, e ele falando das experiências. Eu digo, olha, o irmão foi visitado pelo Espírito Santo, né? Porque a visão que nós temos de batismo é assim, visitado assim, de uma forma, porque o Espírito Santo já está nele, já está nos salvos. Eu digo visitado no sentido para o batismo, né? Aquele fervor, aquele fogo, aquele calor, né? E você parece que está ali diante de uma chama mesmo, né? Porque é símbolo do Espírito Santo, o fogo. E eu disse, o irmão foi visitado, o Senhor Jesus querendo te batizar. Quando o irmão estiver assim, a irmã também, qualquer um, coração ardendo, sentindo ali o poder, e as línguas vier, fale, o Espírito Santo está dando, e é um sinal que você está transbordando do Espírito e está sendo batizado no Espírito Santo. Essa é a experiência que eu passei e que muitos passaram, e é maravilhoso, tá bom? Vamos lá. Os mesmos que creram que o batismo no Espírito Santo aconteceu, né, o que aconteceu com o novo nascimento, não, é isso mesmo, que acontece com o novo nascimento, são aqueles que dizem assim, quando a pessoa aceita Jesus, ela, naquele momento, ela já é batizada no Espírito Santo. Então, quem crê assim, que nós não cremos assim, nós cremos que uma pessoa aceita Jesus, né, obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo que fez toda a obra através dos irmãos da igreja, e ela confessa, ela é batizada nas águas, mas ainda não é batismo, é o Espírito Santo, mas ainda não é batismo. Então quem crê que a pessoa é batizada quando aceita Jesus, os que creem, quando eles são questionados, é apresentado esse texto aqui de Samaria, eles dizem assim, não, aí foi uma exceção. Aí foi uma exceção. Eles aceitaram Jesus, eles se batizaram, depois eles foram batizados no Espírito Santo. Foi uma exceção. Não, não existe isso. O método de Deus é único. É único, não tem essa de exceção, tá bom? Só para poder, porque esse versículo aqui deixa eles sem argumento, né? Porque aqui aconteceu bem claro. Aceitaram, se batizaram nas águas, e depois os apóstolos foram lá, né, para impor as mãos e eles serem batizados. Se os apóstolos não tivessem ido lá e aqueles discípulos morreram, eles estavam perdidos? Eles não estavam salvos? Claro que estavam, porque eles já tinham aceitado Jesus. Então tem que separar, biblicamente tem que separar
Aceitar Jesus, nova vida, regeneração, obra do Espírito Santo, da palavra de Deus e batismo no Espírito Santo. São momentos diferentes. E eu estou insistindo nisso daqui, já falei, vou falar de novo, para que os irmãos não desacreditem no batismo no Espírito Santo, que é uma segunda bênção, uma segunda experiência poderosíssima no Senhor, tá? Não desacredite e busque, tá? Muito bem, então, os mesmos que creem, né, que afirmam que batismo no Espírito Santo é quando a pessoa aceita Jesus, né? Eles concordam que em Samaria os irmãos já eram convertidos e salvos, porque eles acreditam que convertidos e salvos são aqueles que são batizados no Espírito Santo quando se converte. Mas não é assim, né? É o que nós estamos vendo. Então, Deus fez exceção em seu método de salvação? Deus não faz exceção no método de salvação, tá? A ordem é essa. Historicamente, biblicamente, a ordem é essa, tá? Que nós estamos mostrando para os irmãos. Vamos aqui o exemplo de Paulo, no caminho de Damasco. Paulo, apóstolo, teve um encontro com Jesus, tá? Paulo teve um encontro. Ele estava indo numa missão exatamente para perseguir os cristãos, né? E aí, nesse encontro que ele tem com o Senhor Jesus, ele diz: Senhor, o que farei, né? Então, primeiro sinal de um convertido é que ele se nega e agora quer fazer a vontade do Senhor. Tá? Então aqui foi o primeiro encontro do apóstolo Paulo com Jesus. Ele já se converteu ali. Ele ainda não era batizado. Foi o primeiro encontro. Não teve nem oportunidade de se batizar nas águas. Já eram salvos. Tem pessoas que vão para a glória e eles só confessaram Jesus, não tiveram tempo de se batizar, certo? Não tiveram tempo, não foram batizados no Espírito Santo, mas eles se converteram de coração, e Deus vê o nosso coração, que é o nosso ser interior. Só lembrando aos irmãos, para não esqueçam disso, ó, quase sempre as Escrituras Sagradas, elas falam de coração, falando do ser imaterial, que somos nós interiormente, tá certo? Em outras partes fala do órgão coração que bombeia sangue, mas a maioria das vezes, quando se refere à moral, a pessoa é a pessoa interior imaterial, tá? Então Deus vê quem se converte de coração e quem não se converte. Inclusive a palavra diz que Jesus sabia e sabe quem crê e quem não crê, tá bom? Então aqui Paulo tem um primeiro encontro com o Senhor, né? Atos 22, está aí na sua folhinha, Atos 22, 10. E o Senhor disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Olha que coisa maravilhosa, irmão. O Senhor Jesus precisou ter um encontro pessoal com Paulo devido à pessoa que ele era, né? E a ameaça de morte que ele representava para a igreja de Jesus, pensando que estava fazendo um favor a Deus. Isso era pior ainda, né? Não tinha um entendimento ainda. Aí Jesus vem pessoalmente e fala com ele e diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele disse: tu não está perseguindo um simples povo, tu está me perseguindo, eu sou Jesus, né? E aí ele cai no chão e acontece esse fenômeno glorioso que ele mesmo depois dá testemunho. Nós vamos ler aqui também, tá? Muito bem. Agora, o Senhor ordenou a Ananias, né? Aí o Senhor, sim, aí tem um detalhe que eu quero dizer. O Senhor Jesus, a conversa foi só para converter Paulo ali. Agora, a obra na vida dele ia ser de quem? Do Espírito Santo, através da igreja. E começa por Ananias. E nós, quem lê a Bíblia, que sabe, né, muito bem da história, sabe que quando Jesus foi falar com Ananias, não, Senhor, só faltou dizer assim: o Senhor não está enganado, não? Esse homem aí é terrível. Mas o Senhor diz: não, mas eu já chamei ele já é meu. Ele já é um vaso escolhido, olha aí. Ele não tinha se batizado nas águas, ele não tinha sido batizado no Espírito Santo, mas ele tinha tido um encontro com Jesus. Então,
É aí que está a nossa salvação, é um encontro com Jesus. E aí a obra sequente vem, né? Muito bem, aí no versículo 9 e 11 diz assim, ó, e disse-lhe o Senhor, levanta e vai à rua direita. Olha o que é a revelação de Deus, irmão. Olha o que é a revelação de Deus. Deus fala com detalhes, ó. E disse a Ananias, levanta e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas. Então ele disse o nome da rua, ele disse a casa que ele ia, né, de Judas, a casa de Judas. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Então, olha como é claro as coisas de Deus. Não é aquela coisa de lançar no ar para ver se pega algum peixe. Pois eis que ele está orando. Ainda disse assim, quando tu chega lá, ele vai estar orando. Isso é a revelação de Deus, é assim. Tá? Muito bem. E Ananias foi, porque era um servo, né? E o Senhor, ele entendeu que era realmente Jesus que estava falando com ele. Agora vamos em Atos, Paulo obedeceu a ordem do Senhor Jesus, ó. Atos 26, 19. Por isso, aqui é Paulo dizendo ao rei Agripa, quando ele estava falando, né, do encontro dele com Jesus, tem essa parte que ele diz, ó, ao rei Agripa. Paulo aqui estava, né, sendo levado preso. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Meus irmãos, tem um detalhe aqui que é muito importante também para nós entender, para a gente ter conhecimento. Quem era Paulo? Era um doutor da lei, era um homem altamente zeloso da lei, né? Um grupo religioso judaico altamente zeloso da lei. Ele era um dos principais. Ele, com certeza, tinha uma posição social muito boa, tinha inclusive uma relação com o império, né? E, consequentemente, tinha riquezas. A Bíblia não diz, mas com certeza ele tinha esposa, possivelmente filhos, né? Não diz, mas a gente pensando na tradição judaica, homens do tipo dele, e a cultura era casar, ter filho, formar família. Essa sempre foi a cultura judaica. Como? Isso, né? Porque a religião judaica se dividia em alguns grupos, né? E o dele era dos fariseus, né? Certo? Só lembrando que nem todo fariseu é hipócrita, né? Paulo era um homem muito verdadeiro, porém não tinha esse entendimento da obra de Cristo, né? Então teve que ter um encontro com Jesus. Então vamos lá. Então, percebam aqui que no testemunho dele, sim, aí ele diz que teve uma visão do céu. E um detalhe importante é que esse homem, que tinha uma posição elevada, tanto religiosa como política, social, né, tinha recursos, ele perde tudo. Aí ele diz assim, para ganhar a Cristo. Ele diz, para ganhar, em outra parte ele diz, para ganhar a Cristo. Ele considera tudo que ele tinha esterco. Vocês sabem o que é esterco, né? Para ganhar a Cristo. Depois que ele aceita Jesus, tem um tema colocado pelos os que fazem a montagem das escrituras. O perseguidor passou a ser perseguido. Ele agora era perseguido e queriam a todo custo matar ele, Paulo. Por quê? Porque agora ele era uma ameaça à religião judaica, né? E existia entre a religião e o governo e o império uma conversa de que todo aquele movimento que Jesus iniciou, e agora os discípulos, e agora Paulo, era tudo para tomar o governo político, né? Então isso gerava uma confusão muito grande religiosa e política, né? Eram as fake news da época lá. Então é o seguinte, queriam a todo custo matar Paulo.
Certa vez ele foi salvo, né, por um cesto, pelo muro, né? Desceram ele no cesto, não iam matar ele, tá? E tentaram a todo custo. Inclusive esse julgamento do apóstolo foi injusto, né? Mas ele só morreu quando Jesus permitiu, né? Então, assim, para nós entendermos que a chamada de Deus, o encontro com Deus, não pode ter contaminação com interesses humanos, carnais, pessoais. Olha, irmãos, tem muitas pessoas hoje dentro da igreja de Jesus Cristo que é só para explorar a igreja. A irmã Rita, lá com uma amiga dela, de um familiar da amiga dela, o moço era cantor do mundo, aí agora estava cantando na igreja, e ela ouviu, né, que ele disse assim, perguntaram, por que você veio para a igreja, veio ser crente agora, você nunca quis nada com isso? Ele disse, não, porque os crentes aceitam tudo e aqui é melhor eu ganhar dinheiro. Não foi assim, irmã Rita? Os crentes aceitam tudo. Então, aí tem uns que é o contrário, estão saindo do mundo gospel, aliás, do mundo cristão de Deus, né? Até, entre aspas, gospel, né? Que aceita muita coisa aí que não convém, e estão deixando e agora vão para o mundo pop, né? A música pop aí do mundão, né? Que pode cantar música cristã, evangélica, do mundo, pode cantar tudo, faz uma salada, né? Por quê? Porque isso não foi conversão que aconteceu na vida dessa pessoa. Ou se quando a pessoa aceitou, ela realmente se converteu, depois ela foi enganada pelo inimigo, né? Porque o diabo estava lá regendo o coral nos céus, mas ele trouxe a glória para o coração dele, ele começou a se achar, o Senhor expulsou ele lá do céu. E eu estava ouvindo recentemente o testemunho de uma cantora que fez muito sucesso, bem simplesinha quando começou, e aí chegou num nível muito elevado, aí não quis mais saber da igreja. Continua cantando os hinos, né? Mas também cantando no mundo, desconsiderou a organização de Deus, dizendo que é muita regra, que é muita isso, muita aquilo, e muitos estão embarcando nisso aí, porque não é convertido. Quem é convertido, ele pergunta a Jesus o que é que Jesus quer dele. Ele está preocupado com a vontade do Senhor Jesus, de Deus, da palavra de Deus, acima de qualquer opinião pública, de qualquer benefício material, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia do que é conversão, porque tem gente aí que fala em línguas, que prega, que ensina, que louva, que é uma maravilha, que toca, que canta, mas você vai ver o testemunho é imoral, é indecente. Inclusive eu mandei tirar músicas de uma cantora que eu cantava aqui na igreja, porque quando ia lá na internet, estava lá, seminua nas praias, fazendo propaganda de cerveja, um escândalo. Aí teve alguém que olhou para mim assim meio torto, e agora o pastor, tal, né? Mas não é isso. Nós não queremos impedir o louvor a Deus, mas nós temos que ter comunhão com a luz, não com as trevas, certo? E aí, meses depois, um ano e pouco depois, ela se afastou também, declarou, está lá o áudio dela lá, o vídeo dela falando lá, dizendo que estava se desligando da organização religiosa. Ela agora é uma crente independente, ela não é mais sujeita à igreja, a pastor, a liderança, nada. É isso. Então isso não é um crente convertido, irmãos, tá? Porque quem organizou a igreja na terra foi Jesus, placa de igreja não, mas a organização foi ele. Ele levantou pastores, presbíteros, apóstolos, profetas, levantou diáconos, tudo para a igreja funcionar como uma organização, tá? Então, o convertido, ele quer estar dentro de um sistema de Deus, dirigido, orientado por Deus, tá? Eu precisei colocar aqui, porque nós estamos falando de batismo no Espírito Santo, e o batismo, ou a presença do Espírito Santo, não é assim, porque alguém simplesmente crê, né? Teve um que disse para mim que eu tratando de certos assuntos, ele disse, olha, eu não quero saber disso não, o que importa é que eu sei que Deus está comigo. Se eu ficar pulando no meio da rua e dizendo que Deus está comigo, Ele está comigo. Eu digo, é você que pensa, porque a Bíblia não é isso aí não. Então assim, o inimigo engana os homens, né? E nós temos que pedir a misericórdia de Deus, tá bom? Mas vamos lá.
recebeu uma chamada direta de Jesus. No primeiro encontro, contato ou experiência, né, que nós já falamos, Jesus jamais chamaria quem ainda não era salvo ou convertido, porque Ele vê o nosso coração, né, irmão? Ele vê o nosso coração, tá? Então é isso que é importante. Nós irmãos, tem um pensamento que ele tem duas formas de nós olharmos. Por exemplo, tem pessoas que criticam muito quem olha para a aparência. Depende. Então tem dois lados. Aparência. Jesus diz que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, povo de Deus é povo zeloso, é povo especial e de boas obras. Obras de Deus, do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo. E isso reflete luz, a lâmpada acesa. Se essa lâmpada não tiver energia, ela não acende. Assim é o crente. Se o crente tiver o Espírito Santo, as obras dele são vistas. Se ele não tem, não é vista e muitas das vezes é trevas, tá? Aí isso é um entendimento de aparência. Crente tem que ter obras, porque o Espírito Santo está na vida dele e porque ele é um salvo em Cristo. Agora, há o outro lado da aparência, que a pessoa acredita na salvação de alguém só pela aparência. Que alguém é convertido só pela aparência. E às vezes a pessoa aparenta, né, às vezes por causa de da roupa, ou talvez ainda a linguagem, não sabe falar bem direitinho a linguagem bíblica, né? Ainda não tem aquelas características bem certinhas de um crente, de um salvo, mas dentro dele ele já é um salvo, ele já é um convertido. Eu vou até dar um exemplo mais prático para os irmãos. Uma irmã aceitou Jesus na nossa igreja. Quando foi no outro dia, uma irmã da nossa igreja encontrou ela com uma veste indecente. Aí aquela irmã que aceitou Jesus na noite anterior, no domingo, todos abraçaram, paz do Senhor, agora você é a nossa irmã. Quando foi no outro dia que viu ela com uma roupa indecente, aí a irmã foi na mesma alegria, paz do Senhor, viraram a cara para ela. Ela não veio mais na igreja, ela ficou foi uma luta para essa irmã voltar de novo a ser crente. Por quê? Por causa da roupa? Mas ela ainda está num processo. A pessoa aceita Jesus hoje, não é de se esperar que amanhã ela já esteja igual a quem tem 30 anos na igreja, não. Uma pessoa tem 1 ano na igreja, não vai ter a mesma postura que outro que tem 10 anos, 15, 20 anos. Por que nós cuidamos da postura das vestes? Porque nós somos representantes do reino, né? Somos representantes do reino. Por exemplo, se você for no fórum de justiça, você não entra de qualquer jeito lá, né? Então assim é o reino de Deus. Agora, a questão da salvação, deixar de saudar um irmão por conta disso, ignorar a pessoa, ficar falando mal da pessoa, tá? Então é aí que a questão da aparência tem que ser entendida, tá certo? E tenha certeza que a tendência de um salvo em Cristo é imitar seus irmãos, tá? Suas irmãs que servem a Deus, e amém, tá bom? Mas só para a gente ter uma ideia, porque às vezes faz uma confusão, né? Dizer, isso não vale nada, isso não vale nada, Deus não está nem aí com isso. Espera aí, se está escrito, tem a ver sim, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, porque senão a gente sai muito do foco. Mas vamos lá. Só porque eu estou falando de salvação, de convertido, né, que é independente do batismo no Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. E a gente entra nessa parte de conversão. Mas nós temos uns estudos que eu fiz aqui de conversão, né, que a gente estuda e escreve, que é muito bom, que os irmãos podem ver. Nós temos 710 vídeos no YouTube, tá? 710. Tem muita coisa boa lá. Vamos lá.
Paulo recebeu uma chamada direta de Jesus. Aí aqui o ponto que nós estamos estudando ele ainda não era batizado nas águas e ele ainda não era batizado com o Espírito Santo. São momentos diferentes na vida de uma pessoa, tá bom? Versículo 26, aliás, Atos 26, 16 a 18, vamos lá. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para quê? Para lhes abrir os olhos das trevas, o converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É Jesus falando com Paulo, tá? Jesus falando com Paulo. Jesus, quando chamou Paulo, já disse, tá? Que ele estava colocando Paulo como ministro e testemunha. Lembra que Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tá? Desde Jerusalém, que foi onde a igreja iniciou e foi a base da igreja, até os confins da terra, tá? Então Paulo já tinha uma missão na hora que ele aceitou Jesus. Nós também temos. O Senhor tem uma obra com cada um de nós, mas aqui ele já disse logo para Paulo: eu vim a você, Paulo, porque eu tenho uma obra grande com você na terra. Tá certo? Aí a igreja tem sua forma de trabalhar, de organizar as coisas, mas a igreja tem que ter a compreensão, né, de que a obra da salvação, ela inicia na hora do primeiro encontro com Jesus. Isso é que é importante a gente entender, tá? E deixar o Espírito Santo ir trabalhando na vida das pessoas. Inclusive, irmão, teve um problema de Paulo com a igreja, porque no início os irmãos da igreja pensavam que a conversão de Paulo era forjada, era só para reunir o máximo de cristãos para matar os cristãos, mas depois eles viram que Paulo estava convertido mesmo, né? Então isso é maravilhoso. Então às vezes a gente fica, né, duvidando, né, do irmão, né? Será que esse irmão é crente mesmo, né? Amém, vamos orar por ele e a gente vai ver que a obra vai ser feita, né? E Deus tem surpreendido nós, não é assim? Bom, no verso da folha diz assim: era necessário uma experiência pessoal com Jesus, tá? Então todos os verdadeiros confessos, crentes, salvos, eles têm um encontro com Jesus. Tá? Quem tem um encontro só com pessoas e com uma instituição, não muda. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, muda. Olha o que o Senhor Jesus diz: curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Aí ele diz: de graça recebeste, de graça dai. Os irmãos percebem, quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, quando ele está falando, ele gosta muito de dizer assim: o que eu recebi do Senhor. Então, e Paulo falou uma coisa também muito grave aos nossos ouvidos. Ele disse assim: se descer um anjo do céu, aí ele diz, ou nós mesmos, ele está se incluindo, vos pregar outro evangelho, seja anátema. Aí depois ele diz assim, que não é outro, é o mesmo evangelho, mas alterado, adulterado, um evangelho pervertido, porque Paulo depois diz que eles torcem, eles dão um entendimento diferente, né, do que realmente o Senhor é e quer fazer e fala, e quer falar. Então, é aí que a gente identifica um convertido. Ele tem compromisso, antes de tudo, com Deus, com a palavra do Senhor. Ele quer a verdade. E o que e uma coisa que Paulo deixa um exemplo para nós é que tudo que nós vamos fazer, nós queremos receber do Senhor. É claro que o Senhor vai dar através da direção da igreja também, né? Mas antes nós temos que receber. Quando uma pessoa, o pastor chega e diz assim: você vai ser separado a diácono, a presbítero, a evangelista, a pastor. Deus já tinha falado na maioria das vezes com essa pessoa.
né? Porque ele está recebendo, é de Deus. O pastor está sendo só o canal ou o instrumento de Deus para aquela pessoa. Então isso é muito importante para a gente entender. Atos 3,6, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Essa primeira parte, né, Pedro diz que tem algo para dar. Na segunda parte ele diz que o que ele tem não é dele, é de quem? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele paralítico, né, ele levantou e saiu pulando e saltando e louvando a Deus e entrou no templo. E o povo ficou tudo assustado com aquilo e olhava para Pedro e João. E Pedro dizia: vocês estão pensando que foi nós? Por nossa santidade ou por nossa virtude? Foi aquele Jesus que vocês negaram, que vocês mataram. Ele está vivo e foi ele que deu, pela fé, deu vida, deu a cura deste homem. Tá? Então, isso é muito importante nós também entendermos, porque essa relação de salvo, essa relação de Espírito Santo, de batismo, de poder, de dons, muita gente faz confusão e muita gente se perde, porque quando começa a ser usado, começa a se achar e começa a criar coisas e fazer coisas que não é bíblico, né? Então, é importante, né? Eu estou saindo um pouquinho fora para a gente aproveitar esses pontos, né? Jesus ordenou os discípulos a pregarem depois de lhes abrir o entendimento, tá? Aqui é outro ponto importante, irmão, tá? Aqui Jesus tinha ressuscitado e começou a falar com eles, e a Bíblia diz que a mente deles, o entendimento deles foi aberto, eles entenderam o que o Senhor estava falando. E claro, eles também estavam vendo a obra completa ali, né? E agora eles tiveram todo o ânimo também com a vinda do batismo no Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Então olha bem, Lucas 24, 45 a 47. Eu quero que os irmãos pensem enquanto eu estou falando. Batismo no Espírito Santo não é uma opção. Eu vou ser salvo do mesmo jeito, para que batismo no Espírito Santo? Mas vamos lembrar, é uma promessa de Deus, é uma necessidade nossa. Haverá em algum momento nas nossas vidas uma situação que quem é batizado tem mais chances de sobreviver a um ataque, a uma fúria do inimigo contra nós aí manifesta, tá certo? Então, peça o batismo no Espírito Santo a Jesus. Me batiza, Senhor Jesus. Olha as palavras de Jesus aqui, ó. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Essa obra aconteceu só quando eles foram batizados no Espírito Santo. Por quê que não aconteceu antes? Eles tinham a palavra de Jesus, eles já tinham agora o entendimento da parte de Deus, eles tinham o Espírito de Cristo, tinham o Espírito de Deus, eles estavam bem, mas lá fora existia uma ameaça de morte, de extermínio da igreja, e o texto diz claramente que eles estavam com medo dos judeus, e por isso estavam ali, refugiados, portas trancadas. Mas quando veio o batismo, as portas se abriram e eles pregaram, eles fizeram a obra do Senhor. Então, haverá nas nossas vidas uma situação, irmãos, que nos impede de fazer a obra de Deus, de cumprir com aquilo que Deus nos deu. E pode ser a necessidade de orar mais, de se consagrar, mas também pode ser a falta do batismo no Espírito Santo, que é um revestimento maior, tá? Para você e eu superar algumas dificuldades que só Deus, né? Vamos lá. Ananias chamou a Paulo de irmão. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Ananias que conversou com Jesus: Senhor, esse homem aí, Senhor, quer exterminar a igreja. Quase que disse para Jesus: o Senhor não está enganado. A Jesus não se engana, né? Jesus conhece.
Não, eu escolhi ele. Então, quando Ananias chega para falar com Paulo, já chega chamando irmão Saulo. Atos 9:17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Que ele ficou sem enxergar, né? A impressão que ele tinha era de umas escamas, né? Como fosse de peixe nos olhos, ele não enxergava, né? Para que veja, tornes a ver, e o quê? Pronto. O Espírito Santo já estava em Paulo? Sim. Ele teve um encontro com Jesus e, ao mesmo tempo, ele recebeu o Espírito Santo. Mas agora ele precisava transbordar, né? Para a obra que ele tinha que fazer, que não foi fácil. Aí, irmãos, a gente lembra das palavras do apóstolo Paulo, né? Quando os irmãos imploraram para ele não ir, porque o profeta disse: olha, o homem a quem pertence essa cinta, quando ele chegar em Jerusalém, vão prender ele, vão açoitar ele. E os irmãos agarraram a Paulo, e Paulo: não faça isso, não me constranja, porque eu estou disposto não só a levar açoites, mas a dar a minha vida pela pregação, pela obra, pelo Senhor, a dar a minha vida, como ele deu a vida dele, Paulo deu a vida dele pelo Evangelho, por nosso Senhor Jesus, né? Só, irmãos, o Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, e se ela for batizada e tiver realmente ali na presença de Deus, porque tem pessoa que é batizada ali, é uma coisa instantânea, e depois ela não continua naquele mesmo espírito de busca, de adoração, de consagração, aí esfria, aí precisa do renovo, né? Tá? Mas o apóstolo Paulo não, ele foi em linha reta e subindo, porque ele diz que ele olhava para frente, para o prêmio que estava aguardando ele, e o maior dos prêmios era a salvação, né? Assim somos nós. Muito bem. Na casa de Cornélio, uma experiência também do batismo no Espírito Santo. Aqui foi um caso especial, né? Um caso especial. Ocorreu sequencialmente e não ao mesmo tempo, tá? É interessante que quando Pedro está falando, e quando ele fala que Jesus perdoa os pecados, foi nesse momento que o batismo no Espírito Santo aconteceu. Agora, lembrem, Atos 10, você lê em Atos 10, você vai ver a história de Cornélio, que ele orava, dava esmola, ele já era um homem que já tinha um coração, obra de Deus também, inclinado a Deus, ao Espírito de Deus, e o Senhor vem e fala com ele, e manda ele chamar Pedro, que Pedro ia dizer tudo o que ele precisava ouvir. Para quê? Para que ele aceitasse Jesus. Naquele momento ali, o Espírito Santo desce na forma do batismo, e eles falaram línguas igual os irmãos falaram no dia de Pentecostes. Tá certo? Então, isso é uma experiência maravilhosa. Então, aqui, Atos, ocorreu sequencialmente e não ao mesmo tempo. Atos 15, 8 e 9. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Isso daqui é Pedro se justificando para os irmãos que estavam reunidos, porque Pedro não podia ter ido na casa de Cornélio, segundo a tradição judaica da igreja messiânica de Jesus, judaica, porque o judeu tem uma tradição que não faz nenhuma reunião religiosa, nenhuma cerimônia, nenhum ato, um culto, orações na casa de pessoas que não são da mesma fé judaica, né? E judeu, tá? Então, e Cornélio era gentil, não era judeu. Pedro não poderia ter ido lá, mas quem mandou Pedro ir lá? Foi o Espírito Santo. Porque quando os homens chegaram para chamar Pedro, você vai lendo o texto lá, que procura por ele, o Espírito Santo diz a Pedro: fui eu quem enviei. Aí Pedro continua sentado.
Aí o Espírito Santo disse: levanta. Pedro se levantou, mas não andou. O Espírito Santo: vai lá atender eles. Ele foi, chegou lá, conversaram, mas não teve nenhuma atitude. Aí o Espírito Santo disse: vai com eles, porque eu mandei eles para tu ir com ele. Ele foi, porque existia toda uma tradição que ele ficava sem jeito, né? Porque a igreja ali estava junto gentil e judeu, mas quem queria dominar a igreja eram os judeus. Inclusive no capítulo 15, na Assembleia, tá? Foi para discutir exatamente isso daí, as tradições judaicas, que era exclusivo para judeu, e aquilo que deveria se requerer dos gentios, tá? Que é outro assunto, né? Mas o ponto aqui é o batismo no Espírito Santo. Então, olha, o batismo do Espírito Santo acontece no meio dessa confusão de tradição e fé, mas Jesus batizando no Espírito Santo, tá? Isso foi maravilhoso, tá? Aí ele diz aqui: e não fez diferença alguma, no versículo 9, entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Uma pessoa pode estar aceitando Jesus aqui, ó, e na alegria do Espírito Santo de ser batizada, mas vamos sempre lembrar: batismo no Espírito Santo não é novo nascimento, é capacitação, é revestimento de poder. É isso que tem que ficar claro, tá? Atos 10, 43 a 45, ó. A este dão testemunho todos os profetas, que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Olha, aqui é o momento, Pedro vinha falando de Jesus, e quando ele chega nesse versículo 43, que eu falei agora, ó, olha o que Pedro diz: a este, que é Jesus, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o quê? Perdão dos pecados pelo seu nome. Quando Pedro terminou de falar isso, o que foi que aconteceu no versículo 44? E dizendo Pedro ainda estas palavras, o que foi que houve? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, foram batizados. Então aqui é muito especial, mas veja que é um acontecimento que aconteceu tudo ao mesmo tempo, mas separado. Primeiro Pedro estava pregando o quê? Arrependimento. Para quê? Para perdão dos pecados. Então, quando Pedro anuncia Jesus, que eles tinham que se arrepender para poder os pecados deles serem perdoados, a mesma mensagem de Pedro lá no dia de Pentecostes, Atos 2:38. Então no coração eles se arrependeram e eles creram em Jesus, e creram que naquele momento eles estavam sendo purificados, regenerados, nascendo de novo. Aí eles foram batizados com o Espírito Santo. Então foi muito próximo, mas tem uma diferença na mensagem. Um detalhe: Pedro não falou de Espírito Santo e nem de batismo, viu, irmãos? Vocês podem ler o texto que ele não fala, até aqui não fala de Espírito Santo nem de batismo. E de repente eles são batizados. E um detalhe: todos que estavam ali foram batizados. Essa palavra todos tem um significado para nós. Que Jesus quer batizar todos. Tá bom? Então, começa a pedir: Jesus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, né, que é o judaísmo, todos quando tinham vindo com Pedro, porque Pedro levou pessoas com eles, né, já pensando que quando voltasse ia encontrar talvez até fosse disciplinado, né? Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre quem? Sobre os gentios, porque ali era uma reunião onde tinha mais gentios. Quem é gentil? Quem não é judeu, de outras nações, tá? Os discípulos em Éfeso, que foi dos 18 a 25, versículo 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias,
despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então, muitos creram e foram batizados somente nas águas. Eles eram salvos? Era. Convertidos e salvos. Depois, quando na segunda experiência, que nós vamos tratar depois, quando se falou do Espírito Santo, eles não sabiam. Eles não sabiam. E aí eles foram informados e receberam o Espírito Santo. Então, só para nós fazermos a diferença, tá? E o objetivo de estarmos estabelecendo essa diferença é para que nenhum de nós desacreditemos no batismo no Espírito Santo e busquemos. E aqueles que já têm, continuem orando para se manter avivado, porque a obra de Deus precisa, tá certo?